Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz do nosso Jesus Cristo Salvador. É uma honra estar com vocês novamente. Eu quero, nesta oportunidade, falar sobre um assunto maravilhoso, glorioso, na palavra do Senhor. Eu quero usar como base da minha meditação, da nossa meditação, o versículo número 18 do capítulo 1 do Evangelho de João, onde a Bíblia ela traz uma revelação importante sobre Jeová e sobre Jesus. Nós sabemos que esse texto ele fala sobre o Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Eu quero usar esse capítulo, esse versículo como base da nossa meditação. Nós sabemos que quando a Bíblia fala sobre o Deus invisível, está falando sobre Jeová, sobre o Elohim eterno, o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Elohim, como eu acabei de dizer, que habita no meio de uma luz inacessível, uma luz que ela não pode ser penetrada por ninguém, uma luz inefável que quem já se aproximou do trono de Deus, como Enoque, como Paulo e como alguns dos profetas, eles não conseguiram ver Deus na sua totalidade. Eu só sei dizer uma coisa, que a Bíblia não mente. A Bíblia é clara, verdadeira, fiel e eficaz. A Bíblia diz que claramente que Deus é um Deus invisível à ótica humana. Mas ele se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Se você estudar o livro de Enoque, você vai ver que Enoque, ele viu Deus, ele se aproximou de Deus, Deus chamou ele, mas ele não viu Deus na sua totalidade. Ele viu a glória, o poder, o fulgor, a grandiosidade, a luz inacessível à glória. E ele ouviu a voz de Deus, mas ele não viu Deus na sua totalidade. A Bíblia diz que qualquer homem que ver a Deus, ele morre. Entendeu? Agora, falando um pouco de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E ele se manifestou a nós, porque a Bíblia diz lá no João 1,
também que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quer dizer, Jesus a maneira que João recebeu de Deus para revelar quem era Jesus, ele revelou Jesus como a palavra de Deus, como o Verbo de Deus, que se manifestou, se fez carne, se tabernaculou, se materializou e se manifestou aos homens. Jesus é Deus também, Deus com o Pai. Mas ele é o Deus visível. Até hoje Jesus é um Deus visível. Jesus, ele pode aparecer para muitas pessoas visivelmente. Porque ele tem um corpo. Apesar que ele se fez carne, habitou entre nós, depois ele morreu, ressuscitou num corpo glorioso. O corpo dele foi transformado num corpo glorioso. E ele tem um corpo. Se alguém pudesse ir hoje no céu, tivesse um arrebatamento para ir no céu, ele poderia ver Jesus no céu, assentado no trono, à direita do Pai, mas ele não pode ver o Pai, porque o Pai, ele é o Deus invisível. O fogo, ele se manifesta numa forma de fogo consumidor. É tanto que nós vimos que quando Moisés viu a glória de Deus, ele viu Deus, ele não viu Deus como um homem. Mas a Bíblia fala que Deus, ele é o verdadeiro homem. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Para que os homens pudessem ver Jesus, né? E Jesus, ele foi um homem normal. Ele teve o corpo. Se você olhar para mim, eu tenho mãos, tenho dedos, tenho braço, antebraço, tenho a minha cabeça, meus olhos, tudo no meu corpo. Os meus membros externos. E Jesus teve tudo isso. E a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então Deus, ele é o verdadeiro homem que criou todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso. Ele existe, ele é real. Ele é glorioso, ele é santo, ele é poderoso. E no seu plano de salvação, a única maneira que ele achou de se manifestar aos homens foi enviando Jesus, o seu filho, aqui. Agora, quero falar um pouco de Jesus. Eu falei que Deus enviou Jesus, o seu filho, aqui. O que eu acho importante nessa meditação, irmão, é que o profeta Enoque, lá no seu livro, ele fala sobre a ida dele aos céus e a visita dele ao trono de Deus. E lá ele teve uma visão tremenda. E ele viu a imagem do Deus invisível lá no céu. E ele perguntou para o anjo que estava com ele: quem é aquele que está junto com o ancião de dias? E ele falou: aquele lá é o Filho do Homem. Nele está a graça, nele está a mansidão, o amor e a justiça. Mas ele já aparecia numa imagem como se fosse um humano.
mas ele existiu com o Pai antes que o mundo fosse formado. A Bíblia fala sobre isso lá no capítulo 17 de João, quando ele falou para o Pai: Pai, eu quero que esses que tu me deste, eu, você, todos nós, que Deus deu a Jesus, porque nós ouvimos a palavra de Jeová revelada por Jesus, entendeu? Que é o próprio Jesus. Nós aceitemos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, que é Cristo, nos salvou através da nossa entrega a Ele, através do nosso crer nele. Nós alcançamos esta graça de aceitar Ele como nosso Salvador. E Jesus, a imagem do Deus invisível, esteve com os homens, falou com os homens, comeu com os homens, dormiu, entendeu? E viveu uma vida de 33 anos e 4 meses sobre a terra. Então, o Deus invisível, ele é o Senhor Jeová, o Elohim eterno, o Adonai eterno, o El Shaddai. Jesus, o Deus invisível. Jesus ele é o Emanuel, revelado na Bíblia pelo profeta Isaías, que quer dizer Deus conosco, Deus com os homens, Deus com as pessoas. E Jesus, essas profecias cumpriu na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se tabernaculou e viveu com os homens na terra. Deus é Emanuel, Deus conosco. Então foi a forma que Deus quis se revelar aos homens. Então, por isso que Jesus disse às pessoas no seu ministério, quando Tomé disse para ele: mostra-nos o Pai. E ele disse: há tanto tempo tu estás comigo e ainda não viste o Pai? Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Entendeu? Por isso que Jesus faz as obras do Pai. Tudo aquilo que ele realizou, ele fez aquilo que Deus o tinha prescrito para ele, entregado para ele. Essa responsabilidade ele veio e cumpriu na íntegra tudo aquilo que o Pai, o Elohim eterno, o Senhor Jeová, disse para ele realizar. Por isso que ele disse: o Pai é maior do que eu. Alguém pode perguntar: mas como Jesus é Deus e o Pai é maior do que ele? O Pai é a cabeça de Cristo. Entendeu? Ele é o cabeça. Quer dizer, ele está acima de Cristo. E Cristo, a cabeça do varão, do homem. E o homem é a cabeça da mulher. É um ensinamento profundo. Apesar que hoje nós temos uma revolta do lado feminino, que o homem não tem diferença nenhuma da mulher. Tem. O homem tem uma grande diferença, porque a Bíblia fala isso. Deus é a cabeça de Cristo. Deus é maior do que Cristo. O próprio Jesus falou: não faço nada se o Pai não me ordenar que eu faço. Tudo que eu faço eu aprendi junto do Pai. Entendeu?
Jesus é obediente ao Pai na íntegra. É tanto que no final do milênio, ele vai devolver o reino ao Pai. E ele vai ser subordinado ao Pai para toda a eternidade, junto com a igreja glorificada, com os eleitos de Deus. Agora, Jeová, a cabeça de Cristo, está acima do Filho. O Filho, Jesus, a cabeça do homem, está acima de mim, de todos nós homens. E o homem, o varão, a cabeça da mulher. Então, uma boa mulher, uma serva de Deus, ela tem o dever de ser obediente, subordinada ao seu marido. Se ela não for, ela não se converteu a Cristo. Se ela não for isso que eu estou falando, ela não nasceu de novo. Porque quando ela é uma mulher crente, liberta, transformada pelo poder do Evangelho de Cristo, ela já leu, no mínimo uma vez, esse texto, onde fala que Cristo é a cabeça do varão, né? Deus a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do varão e o varão a cabeça da mulher. Então nós vemos que a palavra de Deus ela é fiel, eficaz, maravilhosa para nós entendermos os mistérios de Deus. Deus é o Deus invisível, Jesus o Deus visível. O homem, a imagem do Deus invisível e do Deus visível, entendeu? Que é Cristo. E no dia da volta de Jesus Cristo, no final da grande tribulação, aqueles que foram fiéis e se dedicaram ao reino, à obra de Deus, serão ressuscitados. Quem já morreram em Cristo na obediência serão ressuscitados. Aqueles que estão vivendo uma vida de obediência, mas ainda estão vivos, serão transformados e subirão e descerão para o milênio e reinarão com Cristo no milênio durante 1000 anos e viverão para sempre com Cristo para toda a eternidade num corpo glorioso, como é Jesus agora. Isso é muito importante nós entender. Eu estava querendo falar um pouco sobre esse assunto. O profeta Isaías, ele viu Deus assentado no trono. Alguém pode dizer assim: os meus olhos viram, né? Deus. O profeta Isaías, ele viu, com certeza, o Deus visível revelando o Deus invisível. Moisés, ele viu Deus pelas costas, mas ele viu o Deus visível, que é Jesus. Aquele anjo do Senhor que acompanhava Moisés com toda a tribo de Israel, que fez água brotar na rocha e dava o maná, é o Deus visível, que já fazia a obra do Pai dentro dos dias primórdios. Porque a Bíblia não pode ir contra ela mesma. A Bíblia não pode ser contra ela mesma. A palavra de Deus não pode ser contra ela mesma. O próprio Deus. Não. Aleluia. Porque senão a Bíblia não seria verdadeira. Deus é a imagem
Deus é o Deus invisível, digo melhor, o Deus invisível, que não pode ser visto por olhos humanos. Nem Enoque viu, nem Paulo viu, nem Moisés viu, nem Abraão viu, ninguém viu. Esses homens foram arrebatados até o terceiro céu. Mas não viram Deus. Enoque viu o Filho do Homem. Entendeu? Moisés viu o Filho do Homem. Pelas costas, mas viu. Entendeu? E Enoque viu ele com um semblante meigo, maravilhoso, glorioso. E ele perguntou: quem é aquele homem que está ao lado do ancião de dias? Aquele lá é o Filho do Homem, Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. O nosso Jesus, o nosso Deus, a nossa salvação, a nossa segurança, a nossa paz, o nosso amor. Fique com Deus. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Deixe seu comentário aqui abaixo e não deixe de se inscrever no canal Voz da Bíblia. Dá o seu like, irmão, e compartilhe o vídeo. Quando você abrir o meu vídeo para ver qualquer vídeo meu, não esqueça, dá o like. Não esqueça não, quero te pedir, dê o seu like, porque o YouTube vai entender e vai divulgar mais o meu vídeo. Quanto mais like, quanto mais compartilhamento, mais o YouTube vai soltar os meus vídeos. E os meus vídeos alcançarão pessoas. E muitas pessoas poderão ser salvas. E nós regozijaremos juntos no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida e sua família.